Vídeo completamente fora dos padrões desse canal hoje, mas eu gostaria de falar do meu novo biohack, a nova invenção que eu fiz aqui. Na verdade não é nenhuma invenção, é uma coisa que eu venho pensando em fazer há bastante tempo, mas eu não tive coragem de comprar ainda, de investir esse dinheiro, porque não foi tão barato assim. Mas passou meu aniversário recentemente, minha esposa querida comprou um desses itens pra mim e eu tive que completar com uma mesa esteira. Já ouviu falar? Basicamente é uma mesa que você consegue trabalhar, porque quem trabalha de casa, que fica muito tempo sentado, que é o meu caso, você consegue trabalhar e andar, se movimentar ao mesmo tempo, praticamente conseguindo alinhar o que seria um volume de movimentação no seu dia saudável, ancestral. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer loucura, mas ultimamente eu ando trabalhando muito dentro de casa, coisa que há um ano e meio atrás não acontecia com tanta frequência. Eu ficar 6, 8, 12 horas dentro de casa, no escritório, trabalhando. E eu fico muito tempo produzindo conteúdo, tanto para todas as plataformas, quanto para criando curso, criando isso, criando aquilo, criando mentoria. E eu acabo ficando muito tempo preso dentro de casa. E isso vai contra tudo que eu falo aqui. Eu tava sentindo que eu precisava de muito esforço para chegar nos 10 mil passos diários. Então o primeiro assunto desse vídeo hoje é da onde veio esses 10 mil passos. Por que tá todo mundo falando sobre 10 mil passos por dia? Tá? Esse número não é exato. Esse número já foi 8. Esse número já foi 6, esse número já foi 12. A questão é que teve algumas publicações, alguns livros recentes, algumas pesquisas recentes que chegaram nesse número mágico, baseados em lugares que têm mais centenários do que outros. Esse é o caso das Blue Zones, as zonas azuis. Tem até um documentário na Netflix fazendo uma propaganda vegana violenta, que a gente pode tocar nesse assunto nesse vídeo aqui. Mas basicamente isso, os lugares que as pessoas se movimentam mais e caminham mais, tem mais movimentação ao longo do dia, não simplesmente ir 2 horas na academia e matar o exercício pro resto do dia. As pessoas que se movimentam mais durante o dia, várias vezes ao dia, tendem a viver mais. E isso tem suporte de várias evidências científicas, não só sobre esse estudo da Blue Zones, das zonas azuis, mas também vários outros estudos clínicos, meta-análise, tem toda a ciência por trás, dizendo que quanto mais você movimenta o seu corpo ao longo do dia e senta-se por menos tempo, menos chance de morrer de qualquer causa metabólica você vai ter. Pra quem não sabe, o autor desse Zonas Azuis é um Dan Buettner, que esse cara nem vegano é, tá? Mas ele selecionou alguns lugares, por exemplo, a Costa Rica, Okinawa no Japão, alguns lugares na Sicília, na Itália, em que as pessoas vivem sim mais do que 100 anos de idade, muito mais frequentemente do que na sociedade comum, onde você mora, onde eu moro, onde a maioria das pessoas mora. Só abrindo um parênteses sobre isso, porque muita gente vai se perguntar o porquê que ele cita todos esses lugares que não se consome muita carne. Esse cara esqueceu nesse documentário Zonas Azuis de mencionar o maior consumidor de carne desse planeta, de longe, tá? Que é Hong Kong, que tem também, coincidentemente, o maior número de centenários localizados naquela região. Então isso não quer dizer que você não comer carne você vai viver após os seus 100 anos. Hong Kong tá aí pra quebrar essa teoria no meio, certo? Mas sim, esse documentário tem diversos pontos inteligentíssimos, interessantíssimos para quem gosta de estudar longevidade, quer viver uma vida com qualidade, quer viver uma vida longa e com qualidade, certo? Uma delas é comunidade, senso de comunidade, propósito. Ele cita várias coisas interessantes nesse documentário e uma delas é o movimento. A média do brasileiro é de 4 mil passos por dia. A gente colocando isso em perspectiva, 4 mil passos por dia, se você vai em qualquer parquinho de 2 km, tem uma lagoinha assim, uma volta naquilo já dá os seus 4 mil passos por dia. 4 mil passos por dia são 2 caminhadas de 15 minutos. 4 mil passos por dia é praticamente uma piada quando a gente fala de uma civilização de 50 anos atrás. A gente fala uma de 100 anos atrás, não é nenhuma piada, parece inimaginável. E quando a gente fala de 50, 100 anos atrás pra cá, a gente está falando de um pico de doença crônica e metabólica gigantesco. A gente tem gráficos e gráficos mostrando a questão de doença cardiovascular, câncer, hipertensão, diabetes, todas as doenças metabólicas relacionadas a essa falta de movimento, que não é um único aspecto da causa dessas doenças metabólicas, mas é um grande aspecto das causas de doença metabólica. É uma parte dessa equação gigantesca que a gente não pode deixar de lado. Afinal, se a gente está consumindo uma alimentação hipercalórica, certo? A gente está consumindo farináceos junto com gorduras processadas. Isso tem o seu próprio
problema em si, mas um deles é a questão de ser hipercalórica. E essa combinação, essa soma de muito mais calorias sendo ingeridas, calorias ruins ainda, com uma menor quantidade de movimento no nosso dia a dia, isso é uma receita desastrosa para qualquer doença metabólica. O Jornal da Associação Médica Americana tem um estudo maravilhoso em relação a isso, que assim, para mim, na minha opinião, é carimbar, sabe? É carimbar a importância da quantidade de passos por dia. Lógico que a gente está procurando um número mágico, mas isso pode oscilar de pessoa a pessoa, mas 10 mil é um número mágico e esse estudo vai te dizer o porquê. Esses caras utilizaram um banco de dados de 78.500 pessoas que foram traqueadas, né, que foram acompanhadas na quantidade de passos dela e pegou a relação dessas pessoas com doença cardiovascular e doença metabólica em geral. As pessoas que chegaram nesse número mágico de 10 mil passos por dia tiveram uma redução de 13 tipos de câncer em 55%. Esse estudo foi acompanhado por 7 anos, tá? Então todas essas pessoas foram acompanhadas por 7 anos. E todas as pessoas tiveram 10 mil incidências de câncer e 8 mil incidências aproximadamente de doença cardiovascular, o que é alarmista, né? Porque a gente tá falando quase metade das 70 e poucas mil pessoas aí, sei lá, um terço dessa população estudada com severos problemas de saúde. Isso já levanta uma bandeira gigantesca. E generalizando, todas as pessoas que chegavam nesse número mágico tinha por volta de 50% menos chance ali. Isso diabetes tipo 2, câncer, doença neurodegenerativa e a gente tá falando de tudo, todas as doenças metabólicas. Teve um estudo até propagado pelo New York Times em 2020 que falou que você não precisa de 10 mil passos por dia. E começou a ouvir uma decadência dessa questão de 10 mil passos, o pessoal desencanando, né? Porque tava toda uma hype de todo mundo começar a andar. Nos Estados Unidos começou até empresas que vendiam mesas com a esteira, tudo junto, até colocando em ambiente de trabalho. Mas essa hype meio que foi acabando. Só que esse estudo de 2020, a ideia dele era dizer que 10 mil passos é muito bom. Só que 8 mil é ótimo também se você é uma pessoa que não consegue chegar a 10 mil. Porque 8 mil você vai ter uma menor chance de sofrer de todas essas doenças metabólicas do que uma pessoa que faz 4, do que uma pessoa... E a pessoa que faz 4 de uma pessoa que faz 3 e por aí vai. Então, aumentando essa quantidade de exercício físico não estressante, que é a caminhada, você vai diminuindo suas chances quanto mais longe você chega. É óbvio que tem um pico, né? Você não vai andar 40 mil passos por dia, que isso deve ser terrível, super estressante, você vai ficar com o pé tudo machucado. Mas, quanto mais você se movimenta ao dia, menor vão ser suas chances dessas doenças acontecerem na sua vida. Para você ter uma noção, uma caminhada vai predominantemente queimar gordura no seu corpo e não açúcar, tá? Porque a gente precisa estar utilizando uma certa frequência de respiração que chega ao ponto da gente não ter oxigênio suficiente para conseguir se manter naquele exercício físico de alta intensidade. É aí que você começa a queimar menos gordura e mais açúcar, tá? Queimar açúcar no exercício é maravilhoso também, mas a caminhada tem o benefício de ir diretamente na sua gordura, na sua célula de gordura, porque é algo não estressante, que você consegue manter os seus níveis de oxigênio enquanto você faz, e o corpo não vê necessidade de queimar o açúcar que você tem estocado. O que é ótimo, porque você ataca diretamente essa caminhada. A caminhada em jejum é uma das coisas mais eficientes para quem quer queimar gordura e está num protocolo de dieta low carb, por exemplo, e cetogênica, porque você vai atacar diretamente essa célula de gordura que já está amplamente sendo oxidada em um estado metabólico de cetose. Você precisa gastar uma grana para fazer uma mesa de regulagem de altura e uma esteira que consiga não ter o braço para você fazer todo um setup desse no seu escritório? Não. É legal? Pô, eu tô achando o máximo, tá? Porque eu trabalho sentado bastante em casa e isso pra mim tá sendo uma mudança de jogo maravilhoso. Tô chegando a 15 mil passos, 18 mil passos por dia, coisa que eu fazia antes quando eu tinha muito mais tempo pra sair fora de casa. Mas você não precisa necessariamente dele, porque caminhar é de graça. É interessante sempre que você for fazer uma reunião via celular, Google, alguma coisa assim, sair e dar uma caminhada enquanto estiver falando com alguém no telefone, ouvindo áudio, sabe aquele pessoal que manda áudio de 5 minutos, ou alguma coisa assim? Vai ouvir esse áudio de 5 minutos, dando uma caminhada dentro do prédio, dentro da casa, dentro da construção, dentro de onde você esteja. Você não tem necessidade de criar todo um ritual para fazer essa caminhada, sendo que você consegue induzir alguns passos no seu dia a dia para ativamente aumentar essa contagem no final do seu dia e, consequentemente, ter todos esses benefícios metabólicos que a movimentação do sistema linfático e da sua musculatura vai trazer. A caminhada é o exercício mais subestimado que existe nesse planeta e talvez o que tenha melhor benefício com menor indução de estresse em toda a cartilha de exercícios que a gente tem à disposição para fazer. Qualquer pessoa consegue fazer uma caminhada, pode ser uma pessoa obesa, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa magra,
Todo mundo consegue fazer uma caminhada e é daí que você tem que começar uma rotina de exercício ativa, através de uma caminhada. E não achando que isso é tão simples. Não, mas eu preciso me matricular na academia. Não, mas eu preciso puxar peso ou ir numa máquina super tecnológica para poder fazer um exercício. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que simplesmente movimentar o seu corpo da maneira mais natural que ele está acostumado a se movimentar, que é a caminhada. Para o carro mais longe do trabalho, para um ponto de ônibus antes da onde você tem que parar. Cancela o uso de elevadores, principalmente se for 5 andares para menos. Cancele. Para de utilizar a escada rolante no shopping, vai andar de escada normal. São coisas que no fim do dia adicionam 3 mil passos ao final do seu dia, que já é quase a média total de um brasileiro normal. Se você adiciona uma caminhada ativa de 15 minutos, que são mais 2 mil passos no seu dia, você consegue chegar a 8 como se fosse nada, com o mínimo de esforço. E daí você vai se movimentando mais, conforme você vai se sentindo melhor e vendo a gordura derreter no seu corpo. Eu sei que esse vídeo foi fora do padrão, mas eu senti a necessidade de compartilhar tanto meu biohack aqui, que foi uma coisa interessante que eu coloquei na minha vida, quanto essa ideia de que você precisa caminhar. E caminhar não custa nada. Te vejo na próxima.